E seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Aprimore-se Cast, o podcast que tem como objetivo o meu e o seu desenvolvimento pessoal. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proatividade, um requisito essencial para que você tenha sucesso em qualquer área da sua vida. Então, se você já gostou desse tema e tem interesse em se tornar uma pessoa um pouco mais proativa, fica comigo até o final do episódio e deixa a sua avaliação, independente da plataforma que você esteja ouvindo. Bom, falando um pouco sobre proatividade e o porquê que eu escolhi esse tema para tratar aqui com vocês hoje. Eu tenho um outro canal no YouTube, né, para quem não sabe, e lá a gente fala de renda extra, de home office e de empreendedorismo no geral, de coisas que a pessoa pode fazer em casa. E aí, né, dentro disso, em um dos vídeos que eu compartilhei por lá, eu coloquei uma empresa que contrata pessoas em home office. E esse vídeo, ele teve um volume muito alto de visualizações, mais do que o normal. Isso, quando acontece isso, significa que chegou muitas pessoas novas no canal que não estavam lá antes. Então, essas pessoas não estão acostumadas com a dinâmica do canal. Ou estão acostumadas com a dinâmica de outros canais semelhantes. Isso, na verdade, é só um detalhe, mas para chegar no ponto que eu quero aqui tratar com vocês, que é: nesse vídeo, eu mostrei qual é a empresa, mostrei na tela do computador, mostrei como faz o cadastro e absolutamente tudo. Só que eu não deixei o link da empresa para as pessoas se candidatarem. Então, o que aconteceu foi que muitas pessoas acabaram reclamando nos comentários que não tinha o link da empresa. Então, elas que elas poderiam saber onde que é se eu não tinha deixado o link. Mas a verdade é que eu mostrei o site, né, no meu computador. Então, não é um site tão difícil assim de identificar qual que é aquele site, visto que eu mostrei ele na tela do meu computador. E o fato de eu ter esquecido de deixar o link incomodou muitas pessoas. E essas pessoas acabaram ali comentando coisas como: sem link, sem like, onde se viu, cadê o link, não coloca nem o link, como que você quer que a gente saiba, e coisas do tipo. E na verdade, isso me surpreendeu bastante negativamente, porque eu percebi o quanto as pessoas não são proativas. E isso me entristece de certa forma, porque, na verdade, na minha vida, né, digamos assim, não tem muito impacto isso. Isso não vai mudar para mim a pessoa ser proativa ou não ser proativa. Mas para ela isso vai mudar totalmente. Porque nesse mesmo vídeo que tinham várias pessoas reclamando porque eu não deixei um link, tinham outras pessoas falando: nossa, Fran, obrigada por avisar que existia essa possibilidade de trabalho. Porque eu fui lá no site, me cadastrei e consegui uma vaga. Ou seja, qual que foi a diferença entre as pessoas que conseguiram das pessoas que não conseguiram? A diferença foi que as que conseguiram foram proativas e tiveram uma atitude a partir daquele vídeo. Percebe que algumas pessoas foram ingratas e zero proativas porque elas assistiram um vídeo, pegaram uma informação que é extremamente valiosa para quem está procurando uma oportunidade de trabalho em casa e reclamaram. Em nenhum momento agradeceram pela informação, em nenhum momento elas ficaram felizes e animadas por poder ter essa oportunidade. A única coisa que elas focaram foi no fato de não ter um link ali. E isso eu interpreto, na verdade, como uma seleção natural. Porque a gente for analisar, né, vamos pensar pelo lado da empresa. Se eu tenho uma empresa e eu vou contratar uma pessoa, eu definitivamente não quero uma pessoa que não tem a proatividade, a atitude de ir ali no Google e buscar o site para ela se cadastrar. Se ela não tem a atitude de fazer nem isso, será que ela vai trabalhar realmente bem na minha empresa? Será que o desempenho dela vai ser proporcional ao que eu estou buscando? Será que ela vai ajudar o meu time a crescer? Será que ela vai ajudar a empresa a crescer? Será que esse dinheiro que eu vou gastar ali com o salário dela realmente vai valer a pena? Ou vai ser uma pessoa que vai me dar mais trabalho do que retorno? Porque uma empresa, quando ela contrata um funcionário,
ela quer um retorno dele também, porque ela paga ele, então ela quer que de alguma forma ele traga resultados. Se a pessoa é tão, digamos, não sei, não posso usar a palavra preguiçosa, mas vamos usar essa palavra só pra gente conseguir entender e conceituar aqui. Se a pessoa é tão preguiçosa ao ponto de não conseguir ir ali no Google e pesquisar o link de uma empresa, será que realmente essa empresa vai ter um resultado com essa pessoa? Eu me arrisco a dizer que não, né? Porque a pessoa nem teve a atitude de pesquisar qual é a empresa, pesquisar no Google, encontrar o site. Ainda mais que no vídeo tinha, né, a página ali toda do site. Eu só não coloquei o link, mas o site estava no vídeo, dava para ver qual era o endereço do site, né? Então, isso me fez refletir. Me fez refletir sobre, será que eu tô fazendo em algum momento isso na minha vida? Porque é claro que esse é um exemplo meio que, vamos dizer assim, que ele é absurdo, mas não é tão absurdo, porque muita gente faz isso e acha normal. Mas eu também percebi que talvez pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa desse tipo e que pra mim tá normal, mas que é um absurdo eu fazer. E aí eu comecei a analisar aqui na minha vida o que eu não faço, né? O que eu tô deixando de fazer que poderia ser ali o meu trabalho, né? Que eu poderia ter a proatividade, ou seja, eu poderia tomar a atitude de me adiantar antes mesmo daquela pessoa. Então, o que a pessoa normal faz num caso desse, por exemplo? A pessoa normal, ela vai lá, procura o site, né? E já faz o cadastro e tudo mais. A pessoa mais proativa ainda vai lá, procura o site e deixa lá para as outras pessoas. Ou seja, essa pessoa ainda se adiantou mais do que os outros, né? Porque ela foi lá e pesquisou e ainda deixou para as outras pessoas. Claro que isso talvez não seria estratégico porque ela ia gerar mais concorrentes para ela. Porém, a pessoa que é competente não tem medo do concorrente. Então, aí vai gerando várias discussões que a gente nem precisa entrar aqui. Mas o fator principal aqui é o realmente da pessoa fazer alguma coisa ali ativamente mesmo para ela merecer aquilo. Porque se você acha que você vai ser contratado para ficar em casa recebendo e não vai precisar fazer nada ativamente, é bom que você nem realmente procure o site, sabe? Porque não é um bom trabalho para entregar para a empresa. E quando eu divulgo qualquer empresa, eu não quero que vá gente mal qualificada ali entregar um trabalho porco por causa da minha indicação na empresa. Eu quero que vão pessoas boas, que realmente tenham vontade de trabalhar, que realmente queiram e estão dispostas a se entregar ali profissionalmente para aquela empresa e ser uma via de mão dupla. Então, esse exemplo que eu dei é porque eu estou nesse ramo, né? Mas a gente pode adaptar isso para qualquer coisa. Então, por exemplo, na minha casa, eu particularmente tenho muito esse hábito que é de sujar a louça. Eu como muito, então eu sujo muita louça. Será que é proativo da minha parte deixar ali porque eu sei que vai vir alguém limpar? Ou enfim, coisas do tipo. Então, vamos supor que você deixa a louça ali no dia que vai vir a faxineira, porque você sabe que vai vir faxineira aquele dia. Então, vou deixar ali porque ela já vai vir mesmo, né? Aí eu posso não lavar hoje, por exemplo. Será que é uma atitude proativa? Será que são pequenos detalhes? Você percebe que não é no grande, né? Eu acredito muito nisso, que quando a gente faz pequenas coisas, o grande a gente vai fazer igual. Então, quando a gente tem a atitude de arrumar uma cama, lavar uma louça, não deixar ali um sapato sujo, por exemplo, jogado na porta da entrada da sua casa, ou enfim, algo desse tipo, né? Não pisar com o pé sujo dentro de casa. Coisinhas bobas, pequenas e detalhes. Se a gente é cuidadoso nisso, no pequenininho, quando a gente for grande, né? Quando tiver algo grande para que a gente faça, a gente vai estar habituado já a ter pequenas atitudes proativas, corretas. Então, assim, vai ser muito mais fácil encontrar ali, né? Formas de ser proativo, de ter boas atitudes, enquanto você está no grande também. É a mesma coisa de dinheiro. Se você ganha R$1.000 e você não consegue administrar os R$1.000 que você ganha,
Quando você ganhar 100 mil reais, você também não vai saber administrar, porque você não sabe administrar dinheiro, independente de quanto seja. Então, você não deve esperar você estar ganhando 100 mil reais para aprender sobre educação financeira, por exemplo. Você tem que aprender enquanto você ainda não ganha. E por aí vai, isso se adapta a qualquer tema, qualquer assunto que a gente vá ali, né, executar. Então, esse é o recado que eu queria deixar hoje nesse episódio. Eu queria que a gente pensasse aí nas atitudes do nosso dia a dia e em que a gente pode ser um pouco mais proativo, o que a gente está fazendo que talvez poderia fazer um pouquinho a mais, ter uma atitude, ter um pouquinho de proatividade e pensar fora da caixa. Se a pessoa me pediu X, eu vou entregar só X ou eu vou entregar um pouquinho a mais? Eu já vou me adiantar a algum problema que pode ser que tenha e já vou fazer antes. Então, por exemplo, se a pessoa me pediu um trabalho ali, me entrega tal coisa, eu vou entregar só tal coisa ou eu coloco algo a mais? Um pouquinho que seja, não precisa, é detalhe, né? Um detalhezinho, vou fazer um café da manhã para minha família. Naquele café, vou fazer só o café, um pão ali e pronto. Ou será que se eu colocar uma toalha também, uma flor, algo assim para enfeitar, será que eles não vão gostar mais? Será que não vai ser um resultado melhor? Os dois vão dar no mesmo, né, digamos assim. Então, os dois vão cumprir o objetivo que é alimentar as pessoas. Mas, em um caso que seria o mais caprichado, a gente vai também ter a recompensa humana ali, né? Que as pessoas vão ficar mais felizes, elas vão gostar mais. Talvez elas vão até retribuir isso, porque elas vão ver que você não fez só o que foi pedido e não só o que era sua obrigação, digamos assim. Então, vamos pensar, tentar formular aí o que a gente pode fazer a mais, além do que foi pedido, e não só a nossa obrigação. E vamos pensar também antes de tomar atitudes, porque todo mundo é um pouquinho preguiçoso, todo mundo tem esse lado negativo dentro de si, só que alguns deixam aflorar e outros começam, né, a pisar no freio quando percebem que ele tá acontecendo. Então, qual tipo de pessoa você vai ser, né? A pessoa que deixa isso tomar conta de você ou a pessoa que percebe e fala, vou mudar um pouquinho a minha atitude, porque assim acho que fica mais interessante. Então, vamos pensar um pouco sobre isso hoje e tentar ser o mais proativo possível, porque isso é uma coisa que não é ensinado na escola, não é ensinado em nenhum curso caro, faculdade, né? Em nada do tipo. Você pode gastar muito dinheiro para fazer uma faculdade que você não vai aprender isso, mas é uma coisa que se você faz, isso já te coloca muito acima da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não vão pensar nisso, não vão ter ali a atitude de fazer a mais, de se virar sozinha e tudo mais. Então, eu vou deixar aqui 2 hábitos para você tentar cultivar. O primeiro é o da proatividade, que você vai se adiantar ali, né? Vai tomar atitude, ter uma competência a mais ali, buscando fazer mais do que o normalmente seria feito, vai tentar ali fazer, identificar alguma necessidade, antecipar algum problema, enfim, se você viu que tem uma coisa ali, por exemplo, tem uma casca de banana no chão e antes que alguém caia naquela casca, você vai ter catado ela, enquanto todas as outras pessoas vão ter passado e falado, não fui eu que derrubei, por que eu tenho que catar, né? Enfim, é uma coisa boba? É uma coisa boba, mas você se adiantou a um problema, você foi proativo. Então, você vai pensar aí no seu dia a dia em formas de ser mais proativo. E a segunda lição, pensa também em formas de você, de algum jeito, aprender sozinho algumas coisas. Então, por exemplo, eu não sei mexer no Photoshop. Um exemplo bobo. Eu vou lá no YouTube, pesquiso como mexer no Photoshop. E assim vão aparecer milhares de vídeos ali ensinando um passo a passo. Eu mesma aprendo sozinha, eu não dependo de alguém para vir aqui me ensinar, pegar na minha mão e falar, olha, assim, assim, assim. Não. Pensa em atitudes que você pode ter, que você faça sozinho aquilo, sem depender das outras pessoas.
Eu tenho praticado isso, eu sei que às vezes não é fácil, porque às vezes eu também não consigo, às vezes eu também falho, às vezes eu fico com dúvida e até medo em coisas novas, principalmente, mas tenta, né? Tenta aplicar isso no seu dia a dia, que eu tenho certeza que em algum momento vai ser recompensado e em algum momento você vai ter uma evolução ali pessoal mesmo e até profissional, onde você vai perceber que valeu super a pena tentar exercitar esse lado aí da sua mente, digamos assim, né? Para pensar fora da caixa, pensar em formas de não fazer só o comum e só o que foi proposto, mas um pouquinho a mais. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado e eu espero que você não tenha se ofendido também, porque aqui esse episódio, esse podcast foi criado exatamente para apontar erros, não só de vocês, mas os meus também, e corrigir eles na medida do possível. Então, esse é o meu objetivo aqui com vocês e o meu objetivo pessoal também, porque eu posso assim crescer junto com vocês e a gente vai evoluindo e nos tornando ali melhores pessoas para as futuras gerações, criando pessoas melhores, criando ambientes melhores e uma convivência social melhor e tudo mais. Então, eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma e te espero aqui no próximo episódio. Tchau!